gravar, Sidney? Agora, pode começar. Mensagem número 51, no solo do Espírito. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus. Mateus 13:8. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremo-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele, encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões, homens abismos. Mas surpreendemos também, com alegria, os homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio, o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Querido amigo Jesus, espíritos que nos orientam nesta tarefa, agradecemos pelas bênçãos que temos recebido, pelo amparo que nos é dado diariamente, e que possamos, através dessas reflexões profundas acerca das cartas de Paulo, trazer para o nosso dia a dia e transformar em comportamento positivo, para que possamos alçar a escada da evolução, com passos firmes e fortes a cada degrau, tomando consciência de que somos espíritos com uma vida imensa pela frente e que estamos tendo a oportunidade de nos reabilitarmos diante da justiça divina, para que através de novas atitudes e novos comportamentos possamos nos identificar como servos fiéis da seara do Mestre. Rogando a Maria Santíssima que envolva a cada lar aqui representado, que envolva os companheiros que não puderam estar conosco na noite de hoje, que envolva todo o nosso planeta Terra, e que possamos, através desse envolvimento de energias benéficas, readquirirmos aquilo que nós necessitamos para continuar a nossa jornada. Agradecidos estamos e rogando, se conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Obrigado. Pessoal, deixa eu aceitar mais gente aqui. Ok. Muito bem. Estamos aí hoje no dia 4 de setembro de 2024, às 19 horas, mais ou menos, para iniciarmos mais um estudo da Carta de Paulo. E nós paramos aqui no versículo 12, né, gente? 12 do capítulo 6, onde Paulo vai falar sobre a fornicação em acordo com o subtítulo da Bíblia de Jerusalém. Vocês podem ter outras Bíblias, devem ter outros títulos, mas na BJ aqui, ela está denominada como a fornicação. Muito bem, isso aqui já é uma outra sessão. A gente verificou, a gente passou pelo caso de incesto, estudamos aquilo ali, a apelação dos tribunais dos gentios, também estudamos aquilo ali, e agora chegamos no item de comportamentos. Mais uma vez, relembrando o estudo de Paulo, ele preocupado com comportamento, preocupado com a atitude,
preocupado com a disciplina do cristão em Corinto. Por isso, a relevância dele colocar esses temas bem delicados nas suas cartas. Tá? Então vamos lá. Versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Vamos primeiro interpretar esse versículo 12 aqui, né, que é uma das famosas frases de Paulo. Tá? Só para eu esqueci de um detalhe aqui. Eu falei que na BJ o subtítulo é a fornicação. Mas o que Paulo ele vai querer tratar aqui? Ele vai tratar do, vamos dizer assim, numa linguagem bíblica, o pecado da luxúria, os abusos sexuais. Tá? Ele vai chamar atenção para o que está acontecendo, ele vai chamar a atenção para os abusos da imoralidade, os abusos sexuais, né? E aqui a gente sabe da sociedade de Corinto como que era, a fornicação era uma prática normal, tanto para os gregos quanto para os romanos, tá? E isso, gente, fazia parte da religião pagã, tá? É bom frisar isso aí. Essa fornicação, esse abuso sexual fazia parte da religião pagã. Existiam prostitutas em templos próprias para aquilo ali, para o ato sexual. Pode falar, Joelma. Por isso que em algumas Bíblias consta como tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Lícito no sentido de está previsto em lei. Isso, né? Isso. Exatamente, porque era uma prática. Pela sociedade, não convinha. Exatamente. Nem que hoje. Você sabe, né? Não, porque tem coisas que hoje são aceitas pela sociedade, mas não convém, né? Mas não convém. Livre-arbítrio. É isso aí. Então, assim, essa prática, ela se tornou uma armadilha dentro da sociedade cristã, né? E, de alguma maneira, aquilo ali é um teste para esses cristãos, para quem aderiu a Cristo. É um teste. Tá? Então, nós vamos identificar aí, já que a gente já leu o versículo 12, essa famosa frase de Paulo aí, né? Que, na verdade, é uma junção de dois termos. É uma junção de dois termos. Por quê? Porque a primeira a oração aí, tudo me é permitido, ela está entre aspas. Então, isso significa que essa frase é um slogan, é um cotidiano de fala daquela sociedade. Eles costumavam falar isso. Tudo me é permitido, tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Essa primeira frase é da sociedade. Assim como no versículo 13 ele vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, sim, para a gente poder colocar didaticamente, esse tudo me é permitido não é frase de Paulo. Era uma frase grega, era uma frase romana, era uma frase de Corinto. O que Paulo fez? Ele completou. Nem tudo me convém. Então, quando eles falavam assim, tudo me é lícito, tudo me é permitido, né, eles davam vazão aos seus excessos do corpo. Né? Conforme a Joelma falou aí, era só realidade naquela época, né? Nem tudo que é permitido pela lei civil está dentro da lei moral. Exatamente. Né? Então, a letrinha A da BJ tem uma fala bem interessante. Ela fala assim, essa frase resume toda a moral paulina. Já não se trata de saber o que é permitido e o que é proibido, mas de determinar o que favorece ou prejudica o crescimento do homem novo, regenerado em Cristo. Isso aí. Muito bom. Até porque isso tem a ver com o objetivo da carta que a gente está falando, que é o comportamento. Então, favorece ou prejudica? Você vai se regenerar a mais ou vai se te atrasar mais por causa disso aqui? É a consciência desperta. Então, para a gente colocar, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.
A primeira metade é uma frase pagã e a segunda é uma frase paulina. Então, ele colocou, tudo é me permitido, tudo é lícito, mas nem tudo vai ser da lei de Deus. É o que nós estamos colocando aqui. E o versículo 13, ele faz a mesma coisa. Os alimentos são para o ventre para os alimentos. E Deus destruirá aqueles e este. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Então, essa frase que está em aspas aí, também é uma frase da sociedade, justificando que um foi criado para o outro. Os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos. Na Bíblia do Peregrino, nas notinhas, tem um comentário sobre isso. Fala que trata-se da liberdade dedutível, talvez do tudo é vosso. Que o próprio Paulo cita lá no capítulo 3, versículo 22. Né? Ele fala, tudo é vosso. Aí, assim, ele já prevê que o povo de Corinto vai pegar essa frase e deturpar. Aí né, continua o comentário. Pois bem, a liberdade tem limite, o que convém ao indivíduo e à sociedade. Do contrário, quem pretendia ser livre se submete a outro poder. O cristão todo está consagrado a Cristo, também na sua dimensão corporal, por meio da qual seu espírito se relaciona e que é destinado à ressurreição. O ensinamento de Paulo se opõe frontalmente a uma dicotomia do homem e a um espiritualismo que rebaixa ou desdenha o corpo. Sim. O homem inteiro, com seu corpo, pertence à esfera da salvação. Por ele morreu corporalmente Jesus. Eu achei bonito esse comentário. Isso aí. O que Paulo está fazendo, Joelma, ele está pegando o argumento deles e está fazendo um contra-argumento. Ele está utilizando das falas e dos pensamentos dele e fazendo um contra-argumento. Isso é uma maestria você fazer isso aqui. Porque ele, em uma frase, ele derrubou o argumento deles. Na oração que ele colocou, mas nem tudo me convém, e a outra, mas o corpo não é para fornicação, sim para o Senhor é para o corpo, ele derrubou esses argumentos dele. Na verdade, assim, eu fui até pesquisar esse negócio do tudo é vosso, lá no capítulo 3, e ele realmente fala, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e o Cristo é de Deus. E assim, ele preveu realmente, né, eles vão pegar esse gancho, falar, tudo é nosso mesmo, né, tudo me é permitido. Mas vocês e ele contorna o negócio. Isso aí. Então, ele responde, faz o contra-argumento do tudo é permitido, do tudo é lícito, e na segunda ele fala, o corpo não é para fornicação, e sim para o Senhor. O que Paulo, gente, está trabalhando nesse bloco aqui, não sei se vocês conseguiram perceber aqui, mas é muito claro, são as nossas liberdades de escolha. Ele está trabalhando aqui com o nosso livre-arbítrio. O que a gente escolhe? Tudo me é permitido? Os alimentos são para o ventre para os alimentos? O que a gente está escolhendo? Tudo me é permitido? Sim. Mas posso fazer o que eu quero dentro da sociedade? Não. É um debate também entre a sarques e o espírito, né? As coisas do espírito e as coisas do corpo, né? Exatamente. Muito bem lembrado, Maria. Muito bem lembrado. Essa dualidade. O homem velho e o homem novo. Igual está aqui na letrinha A da BJ aqui, né? O homem regenerado em Cristo. É essa briga que a gente vai ter. É essa briga que nos acompanha diariamente. Eu quero fazer isso aqui, mas eu posso fazer? Vai me prejudicar? Vai prejudicar o próximo? Vai macular minha consciência? Essa é a nossa grande dualidade. Então, Paulo está trabalhando na liberdade de escolha. Ele está focando aqui. Você está livre? Tá. Você pode fazer o que quiser? Não. É diferente de você ser livre e você fazer o que quiser. Porque, para Paulo, ser livre é ser prisioneiro do Cristo. Exatamente. Se você falar isso para uma pessoa, não tem nada a ver.
Isso é muito um argumento muito da tradição judaica, né? Sim. De julgar, de contrapor. Para Paulo, ser livre é ter disciplina. E se você for colocar disciplina e liberdade, você fala assim, não, um contradiz o outro. Não. Quanto mais você tem disciplina em Cristo, mais você tem liberdade para agir. Olha os espíritos benfeitores. Uma Joana de Ângeles, quanto que ela tem de liberdade para obrar, um Emmanuel, um Chico, um Bezerra de Menezes. Eles têm disciplina em Cristo. E olha como que eles trafegam pelas regiões. Olha como que eles ajudam, nos ajudam. É essa. Então Paulo está aqui, liberdade de escolha. Sidney. Fale, Angie. Vou puxar para outro lado, tá? Tirando fornicação, pondo só abuso, e no caso aqui, Paulo trazendo para a valorização do corpo, né? É bom lembrar que estamos no Setembro Amarelo. Isso, sim. Né? Uhum. Quer maior valorização do que esse mês nos conclama, né? É só isso. Perfeito, muito bem lembrado. Puxando, né, para outro lado, mas valorizando o corpo. É o que ele fala, que nada o domine. Porque assim, se te dominar, você vira escravo da paixão. Você vira escravo de qualquer paixão. Aí, é claro, a gente não está falando só de fornicação, só de abuso sexual. É de qualquer ato que te prejudique. Não ser escravo. Eu trouxe um texto da Revista Espírita de 1860. O subtítulo é Jornal de Estudos Psicológicos. Revista Espírita de 1860. Eu vou ler só um trechinho aqui para a gente poder ver. O título é O Espírito e o Julgamento. Começa falando assim, ó, a liberdade do homem é toda individual. Nasceu livre. Mas essa liberdade, por vezes, é a sua desgraça. Liberdade moral, liberdade física, tudo ele reuniu. Mas muitas vezes lhe falta o discernimento, aquilo que chamais bom senso. O discernimento pode tomar o lugar do espírito, mas este jamais substituirá o discernimento. É uma qualidade necessária e quando não a temos, todos os esforços devem ser feitos para adquiri-la. Adquirir discernimento. Qual mês que é da Revista Espírita? Olha, não peguei de novo. Então deixa. Eu tô rei de pegar coisa da Revista Espírita. Não. Ó, bate assim, ó, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos 1860. Você vai cair nessa mensagem. Tá? Tem uma mensagem do Emmanuel, né? Tem uma mensagem do Emmanuel chamada Manjares. O Sidney. Fale. Sabe o que eu percebi aqui também? Que senti nesses dois versículos a necessidade dele colocar uma forma de abrir os olhos do cristão. Sim. Porque o que ele está dizendo ali é o seguinte, o cristão não deve seguir simplesmente as leis terrenas. Porque as leis terrenas podem ser burladas. Qualquer advogado que é aí, um bom advogado, um advogado estudioso, consegue burlar as leis. Consegue dar volta. Consegue procurar brechas, né? Mas as leis divinas não podem ser burladas. Sim. E é elas quem tem que estar dentro do cristão. É onde esses excessos não são permitidos. Sim. Né? Aonde a gente tem que acordar e se entregar de vez ao Cristo, né? Porque são as leis dele quem deve mover a gente. O que temos aqui na Terra para poder movimentar, o que movimenta as leis terrenas, está tudo
dentro das leis universais. Mas a lei terrena, as leis universais contêm as leis terrenas. Contém, né? As leis humanas. Isso. Não, as leis humanas. Ele permite as leis humanas. As leis humanas não contêm as leis humanas. Isso, está distante das leis divinas. Está bem distante. Isso aí. Exatamente. Ok, obrigado. A Joelma colocou aí, abriu, viu, Joelma? Que bom. Excelente. E no Google. Viu aí, tô te falando? Kardecpédia. E aqui, o Paulo, isso tudo que vocês falaram aí, gente, das leis divinas, o Paulo tá assim, é como se ele estivesse falando assim, ó, vocês criaram os corpos de vocês? Não. Então o seu corpo é um empréstimo. Você vai ter que devolver ele. Esse é o discernimento. Esse é o discernimento de tudo me é permitido, dos alimentos são para o ventre. Essa é a filosofia do excesso, de aproveitar a vida até o último momento. Mas depois a conta chega, né, gente? Depois a conta chega. E ela chega muito cara. Muito cara. Continuemos aqui, ó, versículo 14. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscita também a nós pelo seu poder. Você não vai comentar o Emmanuel, não? Desculpa, beleza, isso. Eu ia parar agora que eu lembrei que tinha um Emmanuel, a gente foi e depois parou. O Vinha de Luz, mensagem 172. Manjares. Na análise que eu fiz aqui da mensagem, ele vai falar, em acordo com o que está Paulo aqui, da satisfação dos sentidos fisiológicos, em comparação o que devemos ter da satisfação das obras do Espírito. Tem umas frases aí muito bonitas, só que eu deletei aqui a minha anotação e eu perdi essas frases. Que eu anotei, valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Então, assim, ele não está se desfazendo, ele não está desmerecendo a importância nem do estômago, nem das faculdades de criação, mas é preciso que seja administrado, que seja usado com moderação, quando a gente costuma dizer, sim, né? Sim. Ele fala lá em cima, trabalham para comer e procriam sem pensar. Você vai levando a vida, vai comendo, vai criando, né? E vai levando sem pensar nas necessidades do espírito. A última aqui, ó, quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Lei de ação e reação. Causa e efeito. É isso aí. De alguma maneira, Paulo está falando isso aqui. As nossas liberdades de escolha depois vão nos levar ou para um arrependimento, uma dor, ou para o reino dos céus, o reino de Deus. Uma linguagem figurada, tá, gente? Ok? Então, voltamos aqui, né? Já lemos o versículo 14. Então, o que ele está falando aqui do 13 e o 14? Que nossos corpos são membros do Cristo. Aqui no versículo 19, que a gente vai chegar, ele fala até mais claro isso aqui. Ele elucida até melhor. Né? Vosso corpo recebeu de Deus. Para abrigar quem? Abrigar o Espírito. Para abrigar o Espírito. Então, temos que tratar bem esse empréstimo. Por quê? Porque depois a gente vai ter que devolver. Tem uma mensagem no Vida Feliz, agora eu não vou lembrar o número. Ela falou, o corpo merece cuidados para ser preservado, para ser sadio, desprezá-lo. Aí depois ela fala, o corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra, conforme Francisco de Assis falava. Então é esse aqui. Está nessa linha aqui.
Depois aí a Joelma também pesquisa que mensagem é essa, tá? Ou pergunta para Virgínia. Pergunta para Virgínia, ela está do lado aí. Ela sabe. Não, hoje ela não está, não. Ah, tá. Tá certo. O corpo é o jumentinho que carrega a alma. Virgínia pede. Virgínia pede. Boa. Vamos lá então. Versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros do Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-lo membros de uma prostituta? Por certo, não. Olha como que Paulo, ele pega pesado. Ele pega pesado aqui. Né? Cada um de nós tem uma função especial, uma missão diferente. Cada um é um membro. Cada um tem sua importância. Cada um é um membro e Jesus é o guia, é a cabeça. Ele já falou isso aqui. Então, se vocês são membros do Cristo, vocês vão pegar esses membros e vocês vão dar para uma prostituta, vão dar para uma fornicação. Olha como que ele mexe com o discernimento das pessoas que estão ouvindo aquilo ali. E ele pega no ponto, ele pega na veia. Porque se você está nessa vibração, ao ouvir isso aí, você até gela. Você até esfria. Opa, eu estou fazendo coisa errada. E Paulo viu, percebeu. Então ele pega esse ponto de vista pagão da época lá, sobre o corpo e sobre o que o homem fazia com o corpo, sobre isso tudo aí, né? E ele fala, gente, vocês são membros do Cristo. Vocês não podem se entregar dessa maneira. Vocês não podem se entregar para uma satisfação material apenas. Não pode servir à degradação do corpo. É esse conceito que ele está trabalhando aqui. Esse conceito. Cis, mensagem 45 do Vida Feliz. 45? Obrigado. Obrigado. Valeu, que eu também estava doido para escrever aqui. 45. Então, quando Paulo ele pega essa frase para servir a prostituta, ele está falando sobre o mundo pagão. Sobre esse conceito do corpo, o conceito da liberdade, de se deixar levar pelos instintos materiais, pelos instintos sexuais, pelos desvios. É o que a Maria falou aí, a sarx e o espírito. Os desvios que a gente está cometendo. A gente está servindo quais deuses? Com o nosso corpo, nós estamos servindo quais deuses? Ou estamos servindo Cristo? Né? 16. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito, serão dois uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Olha, Nossa. Ele foi firme aqui, gente. Ele apelou para Gênesis. Ele apelou para Gênesis no capítulo 2 lá, serão dois uma só carne. Então, o judeu que ouviu aquilo ali, ele gelou. Ele deixa entendido com respeito ao sexo fora do casamento, da traição. Ele deixou bem claro isso aqui. Não sei se vocês perceberam, mas foi bem claro isso aqui. Bem claro assim, né? Ele utiliza daquela linguagem simbólica, mas ele deixou claro para aquele que está traindo, para aquele que tem a sua esposa ou seu esposo, né? Aí o cônjuge está traindo com uma prostituta, você está formando com ela um só corpo. Um só corpo. Então, ele está mostrando da importância da união íntima. Quando você se une a uma pessoa do sexo oposto, e Paulo utiliza esse símbolo aqui, que é o símbolo da prostituição, ele quer demonstrar que a nossa união com Cristo tem que ser o quê, gente? Íntima. Íntima, porque Paulo falou, se você for unir com Cristo, você vai formar com ele um só corpo. Um só corpo? Oi? Não entendi, Maria. Um só corpo e um só espírito. Um só espírito, porque é uma relação de amor íntimo com Cristo. Você é membro do Cristo. Você tem uma relação de amor com Cristo. Entendeu? Então, quando ele fala uma só carne, ele está levando lá em Gênesis. No capítulo 2, que ele fala lá da criação e depois fala da união. Tá? Eu tenho a citação aqui.
Por isso, um homem abandona pai e mãe, junta-se à sua mulher e se tornam uma só carne. Pode dizer para mim, versículo? Gênesis, capítulo 2, versículo 24. 24, isso. Obrigada. Isso aí. Tem a notinha aí do lado. Notinha não, a referência, a BJ. Obrigada. Ah, é verdade, tinha aqui mesmo. Uhum. E, se vocês quiserem anotar uma referência também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, item 1 e 2, ele vai explicar essa frase. A indissolubilidade do casamento. Repete, por favor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, itens 1 e 2. Eu até peguei aqui um trechinho que ele fala, ó. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. É o que o Paulo acabou de falar. A sua união com Cristo, ela tem que ser imutável. Imutável. É perfeito, Paulo é perfeito, e a doutrina espírita vem ainda, joga uma cor que, assim, parece que Paulo está escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, gente. É perfeito aqui na colocação dele, e ele é tão sábio, porque ele traz fatos do cotidiano pagão, e ele contrapõe isso com a doutrina cristã. E ele faz esse jogo de palavras desde o início daqui do versículo 12, que ele faz um balanço e deixa para você o discernimento. Como Jesus, ele sempre não, aí eu estou exagerando também, na grande maioria dos diálogos que ele teve com os fariseus, com os escribas e etc. lá, ele termina com uma pergunta, mas ele não responde. E o objetivo é que aquela pessoa, as pessoas que ouviram, tome ciência daquela parábola, tome ciência do que ele falou e sigam o caminho que você tem que seguir, que é o caminho do bem. E aqui Paulo está fazendo a mesma coisa. Ele está jogando, ele está brincando com esses dois simbolismos aqui, mas ele está sendo firme. É literalmente aqui falar, ele está sendo amoroso e firme ao mesmo tempo, não é? Aqui ele está sendo amoroso, gente, e firme ao mesmo tempo. Tá? Os esclarecedores de reuniões mediúnicas aqui, ó, um bom exemplo para ser estudado aí, ó. A firmeza com amorosidade, o amor com firmeza, tanto faz. Aonde que eu tô agora? Ah, tá. Ao 17. Não, serão dois, mas ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui ele é um só espírito. Ok. Já colocamos aqui. Então, só que ele está concluindo esse pensamento aqui do versículo 17, da sintonia que você tem que ter. A sintonia. É o que a Luciana falou aí. A gente está em sintonia com as leis divinas? As nossas leis, os nossos valores internos estão em sintonia com as leis divinas? Estamos em sintonia num pensamento? Aqui a gente pode considerar assim, que essa união é muito mais pela atração física e que eles não davam, né, valor à união de almas, né, como, né, isso entre almas mesmo, que é essa união espiritual. Exatamente, essa união espiritual. É isso que a gente está falando, uma união íntima. Se eu tenho uma união íntima com uma pessoa, eu sei todos os valores, todos os acertos e erros que ela tem, e eu perdoo. E ainda é muito comum hoje ainda, né? Sim. Muito comum. Então, o resultado é o pecar contra a sua própria consciência. É o pecar. Né? Vamos fechar aqui os dois últimos versículos. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus? E que, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Desculpa, é uma pergunta. E, portanto, não pertenceis a vós mesmos,
alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Ele encerra essa discussão em alto nível. Nossa, mãe. Em alto nível. Tá? O fechamento aqui é lindo. Isso aqui, inclusive, a gente falou muito lá na Carta aos Romanos. Né? A gente até falou do Fonte Viva, do capítulo 30 do Fonte Viva, que o corpo é o templo do Espírito. A gente leu essa mensagem. Né? O Espírito de Deus habita dentro de nós, habita dentro do templo. Tá? Ele habita o corpo que nós estamos vestindo. É o que ele está colocando aqui. Então, assim, olha o fechamento dele. Como que ele conclui. Né? Nós somos livres. Apesar de sermos livres para fazermos o que quisermos, a gente não pode. A gente não pode deixar as paixões nos dominarem. E uma das chaves do Cristo é exatamente a liberdade. Por quê? É a liberdade que você tem para obrar no bem. Por isso que Deus dá a liberdade para a gente. Agora, se a gente obra pelo linguajar que Paulo utilizou aqui, pela prostituição, vamos colocar aqui assim entre aspas, colocando como uma sarques, ou se a gente obra pelo mundo pagão, a gente se torna o quê? Escravo. Se eu me torno escravo do mundo pagão, eu não sou livre. Eu não sou livre. Então, Paulo deixa claro que o corpo aqui não pertence ao homem. Eu não criei a mim mesmo. Eu não criei. O cristão, e isso pode escrever aí na Bíblia, o que Paulo também coloca é assim, primeiramente você deve pensar no seu dever. E depois você pensa no seu direito. Você pensa naquilo que você tem que fazer. E depois você pensa que você vai ter direito. Que Paulo vivia assim. A mãe falando com o filho. Não é? É isso aí. É aquela amorosidade com energia. Não é? É mesmo, Jane, você falou uma coisa bacana. Se você pensar nesse versículo 19 e 20, uma mãe falando com o filho, né? Cai direitinho, né? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que recebeste de Deus? Né? Tem a mensagem do Emmanuel. Ô Sidney, só antes da gente passar para a mensagem, eu não sei se eu vou falar uma abobrinha aqui, mas quando eu li esse alguém pagou alto preço pelo vosso resgate, eu pensei na hora, assim, o mentor espiritual, que avalizou a nossa reencarnação. Boa. Eu ia chegar nesse ponto agora. Eu ia fazer a pergunta. Quem pagou um alto preço para a gente estar aqui agora? Eu acho que foi Jesus. Também Jesus. Aí, gente, você pode colocar Jesus, você pode botar seus guias espirituais, seus avalistas. A conta de Jesus foi maior, né? A conta dele foi maior. Foi o alto preço. Então, é uma expressão... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A responsabilidade dele era grande demais. Isso aí, Peter Parker. É uma expressão muito interessante e que eu passei aqui de vermelho e de marca-texto. Porque é uma expressão para a gente poder refletir. Porque, olha só, gente, vamos pegar na época. Vamos lá para o contexto de Corinto. Quem pagava um alto preço pelos seres humanos? Eu estou perguntando para vocês. Quem pagava alto preço pelos seres humanos naquela época de Corinto lá? Senhores de escravos. Senhores de escravo. Eram os patrícios, eram os ricos, né? Eles pagavam os altos preços por seres humanos. Para quê? Para ter escravos. Eles queriam ter servos. Então o que Deus faz? Ele concede a misericórdia pagando por nós um alto preço. Pagando por nós para estarmos aqui. Para sermos livres. E obrarmos no bem. Eu fui lá em João também, que tem uma referência aqui, em João 2:21,
quando ele fala dessa questão aqui, não sabeis que o vosso corpo é templo, aí estava lá que fala, ele, porém, falava do santuário do seu corpo e não do templo físico. E assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que Jesus dissera isso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Bacana, legal, Então, muito bom, né? muito bom mesmo. Qual que é, João? 2:21. Muito bom. Vamos raciocinar um pouquinho melhor ali, ó. Quando a gente viu lá o filme do Nosso Lar 2, a proposta, o filme, uma programação de 3 espíritos que deviam se redimir juntos. E o que aconteceu? Quem pagou um alto preço para eles virem? Você observa no exemplo do Nosso Lar como que a gente consegue visualizar isso com melhor qualidade? A conversa, as mulheres, estavam aqueles 3 espíritos lá para poder reencarnar. Olha o alto preço que eles estavam movendo ali, para eles poderem virem junto, se unirem e fazerem a obra do Cristo. Dá para ver isso perfeitamente ali, o alto preço que quem pagou. Né? E Os quem... mensageiros. Oi? Os mensageiros do Cristo. Isso. E depois quem aproveitou foram as mulheres, né? Como sempre. Gostei. Eu falo que a minha teoria, o plano A era as mulheres, mas isso é outra conversa. Vamos lá. A gente tem que passar pelo Emmanuel aqui. Deixa eu ver se eu consigo visualizar a minha mensagem. Eu não consigo. A minha mensagem é em branco. Só tem o título. A minha também, nesse livro do Evangelho por Emmanuel, essa mensagem harmonização não entrou, não foi permitido. Não foi permitido. Quando a editora não permite, né? Ah, sim. Verdade. Em qual livro que tá, gente? Tá no livro Harmonização, capítulo 13. Eu não tenho esse livro. E é o nome da mensagem. Harmonização, capítulo 13 é harmonização. Ele vai explicar, Emmanuel, nessa mensagem aí, resumindo para vocês, a glorificação do corpo. É o que Paulo falou aqui no finalzinho, no versículo 20. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Ele vai dar exemplos dessa glorificação do corpo. Encerramos aqui, gente, o capítulo 6, ok? Alguma coisinha ficou aqui para trás? Tranquilo? Possamos avançar? Vamos entrar em mais um tema polêmico. Vamos lá, o que Paulo nos prepara aí, vamos ver. O capítulo 7 é interessante, gente, já que o capítulo 7 a gente não vai terminar hoje, ele é bem grande. É muito interessante vocês procurarem no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, temas do celibato e do casamento, trazer para o próximo estudo. A gente não vai fechar aqui agora, mas é muito interessante a gente trazer, ir lá no Livro dos Espíritos, tá? Na lei de reprodução, verificar o que os Espíritos falam sobre o casamento, falam sobre celibato, sobre a vida de insulamento, para a gente poder ir trazer isso aí na pauta. Para a gente, quando o Paulo falar, a gente se remeter lá. Sem caneta hoje, velho. Tá ansioso? Oi? Quer tomar um remedinho? Você me deu de manhã? Não. Opa! Entrou uma fala. Queria outra também. Achei que era minha. Pode falar. É um capítulo também que é muito assim, problemático, que é utilizado em pregações de forma muito deturpada, esse capítulo 7. Por isso que a gente tem que estudar. Geralmente, nos casamentos, assim, que se busca fazer a leitura, olha, sai cobras e lagartos. Calma, calma, calma. Mas, olha, sai muita coisa assim, que não tem nada a ver.
Mas vamos ver o que Paulo e a doutrina espírita nos vai trazer a lume aqui. No livro dos Espíritos, é o capítulo 4, casamento, celibato e poligamia, tem aqui. Capítulo 4. A parte 3ª, das leis morais. Vale a pena ler. Tá, obrigada. Então aqui, esse capítulo, ele vai até o versículo 40, onde Paulo vai responder a questionamentos sobre casamento. Vai responder a questionamentos sobre divórcio. Em um lugar que é Corinto, que a gente acabou de falar dessa promiscuidade, né? Que era um dos centros de devassidão. Então, qual que era o contexto da carta que a gente percebeu? É que aqueles cristãos de Corinto, eles tinham dúvidas e escreveram para Paulo, perguntando, né? Como que se deve agir assim? O que é permitido? E aqui Paulo está respondendo. Então Paulo vai dar orientações sobre o casamento, né? Então ele vai falar um monte de coisa aí, né? Então ele, principalmente, nós vamos observar aqui, e é o nosso dever retirar o conteúdo espiritual. Por quê? Porque Paulo, ele não considera o casamento como uma só relação física. Ele considera o casamento como uma relação espiritual. Então, assim, isso aqui a gente tem que trazer para o nosso debate, tem que trazer para o nosso diálogo. Aonde que a gente percebeu isso aqui? E Paulo, às vezes é claro, às vezes a gente vai trazer dos símbolos que ele colocou aqui. Certo? Então vamos lá. Olha só, é o que a gente está falando. Ó, passamos aos pontos sobre os quais me escrevestes. Ele foi perguntado sobre isso aqui. Ele recebeu uma carta sobre isso aqui. E ele ainda coloca aqui entre aspas: é bom ao homem não tocar em mulher? Então, o primeiro ponto, que é o casamento, ele vai responder até o versículo 11, se vocês quiserem anotar aí. Isso, até o versículo 11 ele vai tratar deste assunto aqui. Então, só para colocar vocês no contexto, o tocar aqui que Paulo está colocando, isso aí é um eufemismo para relações sexuais. Tá? Inclusive isso tem na Torá, tem no Velho Testamento, falou em tocar a mulher. Tocar é um eufemismo para relação sexual. Então, o que nos parece é uma questão que eles deviam ter perguntado sobre o celibato, sobre o casamento, sobre as relações íntimas dos casais. Tá? Então, a opinião de Paulo não é a opinião judaica, não é a opinião do contexto da sociedade. Tá? Não é. Agora eu fiquei com uma dúvida. Quando você fala que não é uma opinião judaica, mas daqueles judeus de Corinto. Sim, né? É os judeus judaizantes mesmo. Tá. O judeu de Jerusalém, entendeu? Que eles têm aquelas 625 normas lá. Então não é aquela opinião ali. Tá. Eles utilizam daqueles valores para formar a opinião em Cristo. Tá? Eu não sei se a gente lê aqui até o versículo 11. Deixa eu ver. Acho que é bom a gente dar o contexto todo. Deixa eu desmarcar minha página aqui. Melhor a gente dar o contexto todo aqui. Vamos lá. Todavia, para evitar a fornicação, tenha cada homem a sua mulher e cada mulher o seu marido. O marido cumpra o dever conjugal para com a esposa, e a mulher faça o mesmo em relação ao marido. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, e por algum tempo, para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos, a fim de que Satanás, o adversário, o opositor, não vos tente mediante a vossa incontinência. Digo isto como concessão, e não como ordem.
quisera que todos os homens fossem como sou, mas cada um recebe de Deus seu dom particular, um deste modo, outro daquele modo. Contudo, digo aos celibatários e às viúvas que é bom ficarem como eu. Mas se não podem guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado. Até uma expressão muito engraçada isso aqui. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor. A mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não se case de novo ou reconcilie-se com o marido. E o marido não repudia a sua esposa. Eu li todo esse contexto para agora a gente botar os pinguinhos aqui, né? A Verônica está rindo. O Paulo é Paulo, né, gente? Então, assim, o que Paulo... no meu ponto de vista, vocês podem colocar aí que vocês entenderam também. Ele vira e fala assim, olha, o casamento não é obrigatório. Olha, o celibato também não é obrigatório. Mas se o celibato se for bom, mas cuidado você não ficar abrasado, né? Você não ficar foguento aí, você não ficar solteiro aí no meio de todo mundo aí, né? É isso que é o termo dele. Então, existe aqui, gente, uma teoria muito forte sobre o casamento e sobre como Paulo se posiciona no casamento. Existem comentaristas, existem linhas de eruditos que afirmam que Paulo foi casado. Isso aí está nos livros aí, vocês podem pesquisar aí. Existem livros que falam, ó, Paulo foi casado e a mulher dele deixou ele logo depois que ele encontrou Cristo. Existe uma teoria nesse ponto. Eu li sobre essa teoria. Tá? Então, eles afirmam, ó, Paulo foi casado, foi um judeu, ele era para ter entrado no lugar de Gamaliel, e quando uma pessoa assume uma posição mais alta, ele tem que vir casado. Então, eles colocam a teoria que Paulo ia encaminhar no lugar de Gamaliel e ele já era casado para poder atender esse ponto aqui. Mas essa teoria é baseada aqui em... Achismo. Achismo. Que a teoria de que a pessoa lá em cima tinha que ser casada. O chefe do Sinédrio. Entendeu? Para poder dar o exemplo. Então eles... mas foi... Então ele era casado, porque ele ia assumir... Então isso é uma teoria. Né? Falam isso exatamente pela posição que ele assumiu no Sinédrio e porque entre os fariseus o casamento era obrigatório. Por isso que ele consegue achar em Abigail não só atender ao ritual farisaico, mas ele achou em Abigail o seu amor querido. Isso foi bacana, porque ele reconheceu aquilo ali era o amor dele. Então ele estava atendendo a esse caminho aí. Uai, mas um trem aí não deu certo, não. Que trem? Não deu certo esse negócio, não. Como é que é o trem? Volta. Eu me perdi aqui. O quê? Ele está dizendo para não se separar do marido, aquela coisa toda, né? Para um só corpo, uma só carne, explicando a respeito do casamento. E ele largou a mulher dele para ir atrás de Abigail? Não. Abigail é a gente. Abigail a gente sabe. A teoria deles não tem nada a ver com Abigail. Eles nem sabem quem foi Abigail, nem tem Abigail na história. Essa teoria não é espírita. Os eruditos, os comentaristas, nem conhecem Abigail. Não sabem quem é Abigail, nem sabem que Abigail era Gesiel. Isso aí é coisa de Paulo Estevão que nos trouxe. Então a teoria para eles é que ele... Gesiel está na Bíblia. Oi? Gesiel tá, Abigail não. Tá? Então, assim, por Paulo Estevão, a gente descobriu que ele se apaixonou pela Abigail. Iria casar com ela. A teoria dos eruditos, dos comentaristas, é que Paulo fora casado com quem eles não sabem. Por que eles falam isso? Porque os fariseus, o casamento era obrigatório e ele assumia a posição de Gamaliel. Então, para eles, Paulo foi casado e quando ele se converteu ao Cristo, a mulher deixou ele. Isso é uma teoria, gente. Não tem nada a ver com espiritismo. Os estudiosos, os eruditos que se debruçam nos livros, que tiram daqui, que colocam ali, eles, alguns, não são todos,
eles são a favor dessa linha. Por quê? Porque eles viram aqui no capítulo 7 que Paulo está falando da mulher, do homem, do casamento. Então, eu falei assim, então Paulo foi casado para ele poder falar sobre isso aqui. Mas para você falar sobre isso aqui, você não precisa ser casado. Você precisa estar conforme as leis divinas. Uhum. Para nós. Perceberam? Percebeu? Porque o que acontece? Já está tão normalizado para gente o que a doutrina espírita ensina, tá tão enraizado, que eu já leio isso aqui, vendo o amor dele por Abigail e a escolha que ele fez de ficar, né, aguardando o reencontro com ela no mundo espiritual. E aí eu tô olhando, que na hora que você falou isso aí, eu dei uma viajada e falei, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não mistura as coisas, não. Não mistura, não. Não carrega a outra. Não mistura, tá. Quando ele perde Abigail, a partir daí ele vira celibatário. Se lembra quando no Paulo Estevão, eu não me lembro agora o nome da menina, dá em cima de Paulo? Lembro. Que ele faz um milagre e ela começa a se insinuar para Paulo, ela começa toda, vamos ali, e o Paulo começa a olhar assim, essa menina aí tá achando que eu sou dela. Não, aí o Paulo logo dá uma cortada nela. E aí dá até uma confusão danada, porque a menina tinha noivo, né? Tinha, dá uma confusão danada. Dá, porque o noivo começa a achar que ele... né? Ele tinha seduzido a menina. Aí, material para próximo estudo, pesquisar em Paulo Estevão qual que é esse caso aí, onde que ele está. Mais um dever de casa aí. Entendeu, Lu? Que isso aqui é uma coisa e outra coisa? Eu só trouxe porque... porque eu estava lendo aqui e pensando em tudo, que eu vou começando a conectar uma coisa com a outra. E aí comecei a lembrar do encontro dele com a Abigail, da opção que ele fez. A gente já viu isso tantas vezes, né? Eu já vi tantas palestras, tantos estudos falando a respeito de Paulo Estevão, da obra e tudo mais. Eu comecei a ler aqui, estou escutando você falando e fui ligando uma coisa na outra e lembrando da história, que é muito bonita. É uma dos romances mais bonitos que eu já vi até hoje. Então, comecei a ligar. Quando você falou isso aí, eu falei, opa, peraí. Como é que é o negócio aí do casamento? Não entendi. Porque aí também iria... lá não se consta Abigail. Se ele tivesse casado e separado, igualzinho está sendo falado aí, mesmo assim, ele ainda estaria dentro do que ele está falando aqui. Porque ele teria separado, mas teria guardado o celibatário, né? Sim, que é o que ele fala aqui. Sem os fogão lá dele, né? Ele, com certeza não tinha fogão. Abrasado, que chama. Abrasado é o termo... né, que, né, você fica para lá e para cá, você fica com uma, fica com outro e por ali. É o abrasado dele aí, né? É melhor casar do que ficar abrasado. Eu gostei muito desse termo aqui. Abrasado. Eu não sei, isso aqui é um achismo. Eu interpretei esse abrasado como uma pessoa que quer ser celibatário, a pessoa não quer ter nenhum homem, não ter uma mulher, mas ele fica naquela aflição. A gente vê em muitos casos, às vezes, de padres. Sim, né? Sim, ele não consegue se conter sexualmente. Então, para mim, o abrasado eu senti como isso. Você faz a opção pelo celibato, mas assim, escondido ou de forma desrespeitosa daquilo que você está professando. Sim. Sim, é isso aí. Fica em brasas. Fica em brasas, Pessoal, 19h59 que está aqui no meu relógio. Vamos parar aqui? Vamos. Então, sim, a gente leu do versículo 1 a 11, agora a gente vem destrinchando algumas coisinhas aqui. Tá? Então, a gente parou aqui no versículo 2. A carta aos Efésios 5, 22 a 33 também explica bem. Está aí do lado da BJ aí. Está explicando exatamente isso aí, dos deveres de um para com o outro. Boa. Eu confesso que quando eu comecei a ler aqui, o marido... quando eu li aqui a questão do corpo aqui, né? Que a mulher não dispõe do seu corpo, mas o marido quem dispõe. Falei, opa,
Mas aí Opa! Mas tem a complementação. Ô, Jane, não leia Efésios, Jane. Não leia Efésios. Não vai lá olhar. Outro dia eu escutei que a mulher tem que ser submissa ao marido. No casamento. Maria, Segundo Paulo. Vamos ser, ao invés de ser submissos, vamos ser sublimes. É sublimes. Com o marido. Vamos ser sublimes com o marido. Fechou, gente? Fechou. O Lili tá aqui. Então vamos fazer a nossa oração final. Agradecendo a esse Deus de infinito amor, bondade e misericórdia, esse progresso que nós estamos fazendo na existência, de cada vez mais adentrarmos nas cartas, nos livros de Paulo e trazermos Allan Kardec para os nossos estudos. E nessa tríade Paulo, Kardec, colocamos o Cristo como essa luz maior que a todos nos ilumina. Agradecemos a esses benfeitores espirituais que estiveram nos iluminando no estudo, fluidificando nossa água, harmonizando nosso lar, ajeitando aqui e ali os nossos pensamentos. E nesse mês, como foi lembrado, a Legião dos Servos de Maria de Nazaré abençoe a todos aqueles que estão com pensamentos de autodestruição, passando por fortes provas e expiações na área da depressão, da ilusão, que esse brilho de Maria, através das mãos operosas desses legionários, ilumine a todos esses, para que eles possam, a cada dia, conseguir permanecerem fiéis ao seu corpo. Obrigado a essa luz maravilhosa que nos ergue todos os dias, chamada Jesus Cristo. E somos, conforme fomos falados aqui, temos a liberdade para obrarmos, pensarmos e falarmos do bem, que possamos utilizar esses talentos em prol da luz. Obrigado, mestre querido, e encerramos esse estudo dando graças a Deus por tudo. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Boa noite. Boa noite.